Já está comigo nosso amigo, irmão, José Marciano. Bom dia, irmão. Como é que está o senhor? A paz, amados, a paz aos irmãos aí, um feliz sábado, né? Graças a Deus estamos aí, mais um sábado abençoado do Senhor, colhendo as bênçãos desse dia tão importante, né? E que o Senhor esteja falando aí os corações nessa manhã aí, né? Em nome de Jesus. Muito bem. Nós estamos estudando, meus queridos amigos, você que pela primeira vez está assistindo aí a lição da Escola Sabatina, esse manual aqui, nós temos aí à disposição de vocês aonde? Se você não tem esse material em casa, você pode entrar no site da Casa Publicadora Brasileira, CPB, e ali você vai encontrar todos os dias a lição da Escola Sabatina para que você possa acompanhar conosco. Se você não tem acesso à internet, eu vou fazer um convite para vocês. Durante todo esse trimestre, estaremos estudando o livro de Isaías. Essa semana nós estudamos o capítulo 7 do livro de Isaías, que tem pelo menos aí 25 versos que nós estaremos recapitulando aí junto com o irmão José. E a partir da próxima semana, na verdade, hoje à tarde, né? Você já pode, se você não tem a lição, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 8, né? Um capítulo a cada semana estaremos estudando aí desse contexto tão bonito que é o livro de Isaías. O verso para memorizar, né? Eu confesso para vocês que eu tenho uma dificuldade tremenda assim de memorizar algumas coisas, mas a lição da Escola Sabatina é um incentivo e eu vou pedir para que nosso amigo irmão José aí, capítulo 7, verso 9 de Isaías, qual é o verso da semana, irmão José? Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. É uma palavra. Muito bem. Eu não sei quantos de vocês aqui, em algum momento, já montaram um quebra-cabeça. Eu já montei. Alguns bem fáceis. Uma vez eu não me lembro onde é que eu estava, mas tinha um quebra-cabeça bem grande. Eram, eu acho que quase 100 peças. E eu levei o maior tempão para fazer esse quebra-cabeça. Eu lembro que quando o meu filho era pequenininho, o Eric, hoje está com 19 anos, a mesma idade do José aí, tem Gustavo, né? Tem 19 anos também, né, José? Isso. E eu dei uma Bíblia para ele, uma Bíblia infantil, que era a cada página era um quebra-cabeça pequeno. E ele, na sua ingenuidade ali, ele ia montando ali, tinha uma dificuldade, depois de certo tempo ele conseguia. À medida que ele foi crescendo, a gente foi colocando um quebra-cabeça um pouco maior, e ele tinha mais facilidade ainda. Então eu percebo que quanto mais a gente vai trabalhando alguma situação, mais conhecimento nós temos. Com a Bíblia não é diferente. A lição da Escola Sabatina, ela na verdade é um incentivo para nós entendermos o quebra-cabeça do plano de Deus para a nossa vida. Nós, com a nossa mente finita, temos dificuldade de entender alguns porquês. E é somente quando nós estudamos a palavra de Deus é que nós conseguimos entender. Você sabe que existem muitas pessoas, como estudamos no capítulo passado, no capítulo 6, muitas pessoas que ouvindo e lendo não entenderão. Assim como foi com o faraó no Egito. Né? Tiveram que vir várias pragas ali e mesmo assim o coração dele é endurecido. Então, vou usar o exemplo que eu usei na semana passada, tá, irmão José? Que era o seguinte, nós hoje temos todos o mesmo sol. Só que nós podemos colocar como dois tipos de materiais, a manteiga e o barro. Quando o sol ele bate na manteiga, o que acontece? Derrete, né? Derrete. E quando o sol bate no barro, o que acontece? Ele seca. Ele seca, exatamente, ele endurece, né? Ele fica duro. Então, o nosso coração, ao estudar a palavra do Senhor, ele possa se tornar como uma manteiga. A gente se derreta diante da vontade do Senhor. Mas que a gente não seja aquele tipo de leitor superficial, que dá aquela passadinha, aquela olhadinha de vez em quando, só quando tem algum problema, né? Que quanto mais ele lê, mais endurecido fica o coração, porque ele não entende, né, o que Deus quer para a vida dele. E o verso da semana diz, se vocês não ficarem firmes no quê? Fé. Que fé em quem? Em Jesus. A fé em Jesus. Com certeza, vocês não resistirão. Resistirão o quê? O inimigo das almas, né? Estudem a Bíblia.
estudem a palavra, fiquem firmes em Jesus e vocês com certeza vão resistir ao diabo. Meus queridos amigos, capítulo 7 do livro de Isaías foi um tremendo aprendizado. Não foi, José? Nós começamos ali com a parte de domingo, falando sobre o perigo vindo do norte. Nós sabemos, queridos irmãos, que o povo de Israel, depois de Salomão, ele foi dividido o reino de Israel em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, que também era todo o povo de Israel, mas o reino dividido em duas partes. O reino do norte tinha um rei, nesse capítulo 7, chamado Meca. E nós tínhamos no reino do sul o reino que era conduzido pelo rei Acás, que foi fruto do nosso estudo dessa semana. Né? E o que aconteceu quando o título diz, irmão José, perigo vindo do norte? O que significa isso aqui para nós? Essa lição, ela traz um reflexo muito grande dos nossos dias de hoje. Né? Por quê? Porque aqui vai falar o perigo vindo do norte. Por que isso? Existem situações na nossa vida que nós, como o irmão já iniciou falando, né, dando todo um contexto aqui para nós, de que se nós não realmente confiarmos no poder de Deus, se realmente a gente não buscarmos entender todas as situações, realmente a gente não vai resistir. Por quê? Porque Acás, ele tinha o profeta, ele tinha nas mãos dele, ele tinha todas as ferramentas. E o próprio Deus, né, falando, interagindo, dando a ele a oportunidade de pedir um sinal, e ele recusou. Lá no finalzinho da nossa lição, fala o seguinte, né? Quando lemos sobre Acás, entendemos por que ele reagiu ao perigo daquela maneira, né? Qual é a lição dessa história para nós? Se não obedecermos ao Senhor hoje, o que nos faz pensar que teremos fé para confiar nele quando vierem as grandes provações, né? Então, quer dizer, na minha vida, se eu, como o irmão colocou, se eu não buscar, a cada momento eu não buscar fortalecer a minha fé, se eu realmente não crer, eu não vou aguentar. Infelizmente, a gente vê isso hoje dentro da nossa igreja e das nossas co-irmãs, de pessoas que deixam a fé, né? A comunhão. Não a igreja, templo, mas a comunhão com Deus, porque são fracas na fé. Porque fizeram uma leitura superficial, como falou o irmão. Então, quer dizer, se eu realmente não confiar, essa frase ela resume muito bem. Se eu não entender, independente das provações, e na lição nós vamos ver isso, que Deus ele não prometeu que o povo não teria dificuldades. É ou não é, irmão Gisele? Mas ele prometeu algo. Ele prometeu que estaria conosco. Essa é a diferença. Eu não posso prometer para o meu filho, irmão Gisele também, você que está em casa aí nos assistindo, eu não posso prometer para o meu filho que ele não vai passar por dificuldades, por sofrimentos, né, por situações nessa vida. Mas uma coisa eu posso prometer, que enquanto o Senhor me der vida, eu vou estar com ele, para ajudar, para auxiliar. E é exatamente isso que acontece nesse estudo. Deus ele está ajudando, ele quer proteger a casa, o reino. Ele está dizendo, olha, eu estou aqui. E o que a Acás faz? Não deu, vamos se dizer nos nossos dias, não deu bola para Deus. Né? A mesma coisa que o meu filho também pode fazer, ó, pai, não quero tua ajuda. E foi exatamente isso que aconteceu. Né? Então, essa lição é muito atual, ela é muito poderosa, é algo realmente que a gente precisa meditar muito. Muito, irmão muito, José, muito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Para nós contextualizar aqui, para o nosso público que está assistindo conosco entender o que significa esses argumentos que você usou ali em relação a termos confiança em Deus, a confiarmos no Pai, que o Pai estará sempre conosco. O tema da parte de domingo dizia que o perigo vindo do norte. Se nós temos ali
o Reino do Norte e o Reino do Sul, tínhamos no Reino do Norte Peca como rei, e tínhamos no Reino do Sul Acás como rei. O perigo do Reino do Norte é porque Acás estava sob ameaça de que o reino de Israel, né, ali por Peca, ele estava se associando com o reino Sírio, né, com o reino Sírio, para fazer o quê? Uma pressão de invadir o reino do sul, que é o reino de Acás. A Bíblia, no capítulo 7, verso 1, diz o seguinte: sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, que é a Síria, e o rei Ciro, né? E Peca, que era rei, eles queriam eleger dos Deus enviou Davi. A Síria está aliada com Então o povo, o rei, que era Acás, ficou agitado no seu coração, e o povo ficou tão agitado junto com o rei como as árvores do bosque. Ou seja, começou a surgir ali um medo tremendo pela invasão do Reino do Norte, associado com a Síria, né? Não com a Síria, mas com a Síria, né? Que viessem a tomar a cidade. E agora eles precisavam tomar uma decisão. Qual decisão? Confiar que Deus os livraria ou se associar com uma outra nação, que era a Assíria, que era um reino muito poderoso e que estava dominando todos os povos daquela época. A melhor decisão para um rei que temia a Deus era: vou confiar no Senhor e vou acreditar nas palavras do profeta. Ou eu vou ficar com medo e eu sei que Deus está me protegendo, mas não faz mal também fazer a minha parte. Eu vou ajudar a cara que associando com o vizinho, que é um rei poderoso, para que eu não adianta sofrer um ataque e o povo não seja muito. Então, aqui nós entramos no contexto do que falou o irmão José. Eu pergunto para você, meu querido irmão, você é uma pessoa que tem confiado em Deus quando uma situação terrível está se aproximando, quem sabe uma doença na família, quem sabe uma desestruturação familiar, quem sabe um processo de separação, quem sabe um momento que você vê os filhos se perdendo no meio das drogas, quem sabe por a perda do emprego, quem sabe porque você não tem mais salário. Eu não sei o que acontece na sua vida, mas quando uma situação negra, uma nuvem negra está se aproximando, como esse perigo vindo do norte, sobre o reino de Acás, que era o povo de Judá, está se aproximando, o que é que você tem feito? Você tem buscado atender à vontade de Deus, ou você tem buscado associações, né? Feito concessões, abrindo a guarda para outras alternativas que não são aquelas vindas do Senhor? Irmão José, nos ajuda aí no comentário também. Deixa eu aproveitar aqui para dar um testemunho junto rápido aqui, que tem a ver com a lição. Por quê? Sabe, tem filho também, 2, né? Praticamente a Giovana tem 15, o Gustavo tem 19. A tua menina é mais nova, né? Eu tenho 19 e a menina tem? 8. A minha tem 15, um pouquinho ali, mas quase junto. Eu sempre falo muito para eles assim, meu irmão. Às vezes eles querem muito, né? Visualiza, deslumbra e quer. Eu sempre dou um exemplo para ele assim, filho, o pai nunca pediu nada para ninguém. Eu sempre demonstrei atitudes e confiança, sabe? Mas para quem? Para homens? Não, para Deus. Desde quando eu cheguei aqui no Sul, em 2002, eu cheguei aqui com a esposa, o Gustavo, e um Fusca, né? É o que eu tinha, e dívida. Então, eu passei por muitas situações mesmo. Houve um período ali, em 2002, que eu tive um ataque de nervos, assim, que eu parecia um Fusca em 2 cilindros. Era muita pressão. Imagina você sair com a sua família de um estado para o outro, sem conhecer ninguém, com dívida, assim, um negócio fora do comum. Por que eu estou querendo contextualizar? Porque aqui existiu a confiança. Eu não podia confiar em ninguém ia me dar nada. E eu estava no hospital, me chamaram, fizeram todos os exames, me chamaram psicólogo, e a mulher disse assim, olha, se você não relaxar, você vai morrer. Né? Pega a família, vai no shopping, eu digo, como assim? Eu estou devendo tudo, como é que eu vou no shopping?
Aí ela me deu um cartão aqui, rapidinho, resumindo, para mim ir num psicólogo. E quando eu saí do hospital, né, tremendo ali, tudo, e eu olhei para aquele cartão, eu me lembrei de uma promessa que eu tinha aprendido há não muito tempo, que eu me converti no final de 2001, no final mesmo, era em dezembro, assim, faltava 2 semanas para o final do ano, e naquelas 2 semanas ali foi quando eu vim para o Sul. Então eu aceitei a Cristo em São Paulo, e a minha caminhada de fé cristã foi aqui no Sul. Mas eu me lembro que até hoje, quando eu peguei aquele cartão, assim, né, peguei o cartão assim, tremendo, e aí me veio essa promessa, que se Jesus morreu na cruz por mim, para me livrar das doenças, dos males, das situações, se ele tinha, se ele morreu na cruz por mim, esse era o meu entendimento naquela época, né? Se esse Jesus morreu por mim, então eu preciso confiar, né? Como a casa que não confiou. Deus falou, olha, eu quero te dar um sinal, eu quero estar contigo, olha, eu vou te livrar. Ele não quis, como aqui em 2 Reis 16, do 7 até o 9 ali, vai falar, ele vai pedir apoio para o rei, ele manda presentes da casa do próprio Deus para o rei, ainda se considera filho, né? E por que eu estou falando lá comigo? Eu me lembro que eu saí dali, vim para casa e fui dormir. Isso eram umas 2h30, 6 horas eu acordei calmo, tranquilo. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu confiei em Deus. Porque eu coloquei no meu coração essa confiança de que, Senhor, eu creio que tu morreu por mim naquela cruz. E eu creio que o Senhor é quem vai me auxiliar. Então eu falo para meu filho, e até hoje, essa semana, eu tinha no meu coração alguns desejos e eu não pedi para ninguém. E quero testemunhar aqui, meu irmão, Deus, ele me abençoou de uma forma maior, muito maior do que a que eu imaginava. Não foi uma, foram 3 bênçãos. E eu não pedi, eu não abri a minha boca. Estava no meu coração a confiança em Deus. Então aqui nós estamos dentro desse tema, de que Acás, ele não colocou no coração a confiança em Deus. E esse é um dos grandes problemas e que volta ao nosso verso. Se realmente nós não tivermos fé e confiar, realmente nós não vamos resistir. É verdade. Irmão José, e amigos que estão assistindo conosco, nós tivemos ali a possibilidade de ver que Acás teve uma visita, né? A visita do profeta Isaías. O profeta Isaías disse que Deus estava mandando dizer para ele ficar tranquilo. Ele disse assim, olha, está se planejando aí um ataque contra Judá. E junto com Israel, que é o reino do norte, está vindo o reino Ciro. Mas vocês fiquem tranquilos, porque eles não vão fazer nada, é só fumaça, né? Eu estou com vocês, eu estou com vocês, vocês não precisam ter medo, fiquem calmos, fiquem quietos, fiquem em silêncio, esperem na minha providência, né? Ele disse isso para o fracasso. E ele disse o seguinte, olha, tanto é verdade o que eu estou dizendo aqui da parte de Deus, que Deus está dizendo para você pedir um sinal e ele vai te dar. Quando um rei, né, ele dizia isso, você vai lembrar de algumas partes da Bíblia, de algum rei que em algum momento disse assim, olha, se você pode pedir qualquer coisa, até metade do teu reino eu te dou se tu me pedires. Então, os reis da terra oferecem o quê? Metade, uma parte, um pedido, 3 pedidos, mas Deus estava oferecendo para a casa aqui o que ele quisesse, qualquer pedido, qualquer sinal, Deus daria para ele. Ele poderia, Senhor, então eu quero um sinal de que esses 2 reinos aqui não vão me atacar. Senhor, faça uma barreira, levante um muro, faça cair uma tempestade, faça vir um furacão. O que ele pedisse, Deus daria. Mas o que ele fez? Ele disse assim, eu não vou pedir nada para Deus. Sim. Olha só que havia... Sim, não, e ali fala no texto que ali essa dele, eu não vou tentar a Deus, havia uma como se fosse ali um negar a Deus mesmo, na verdade, né? O texto traz isso. Que ele não fez com sinceridade, não, Senhor, eu confio em ti, não quero pedir nada porque eu sei que tu vai me proteger. Não, ele não quis pedir nada para não se comprometer, porque ele já tinha na sua mente, no seu coração, de pedir ajuda para um reino comum. E não é assim nos dias de hoje. Porque eu vou adiantar aqui um pouquinho o que o irmão está falando, e está dentro, em que
quando se fala que aqui nós vamos entrar sobre a promessa de que Deus dá, mesmo assim, ele dá a promessa agora que ele quer, que é a vinda de Jesus, que é sobre o nascimento de Cristo, que é sobre, olha, um sinal, igual vou mandar um sinal para vocês, né? Um menino vai nascer, e vai nascer de uma virgem, e aí ele começa todo aquele decorrer de que, olha, se você não quer o meu sinal, igual eu vou te enviar. E é assim, nós temos um sinal, foi como eu falei, se eu entendi o sinal de Deus, que é Cristo, na minha vida, e aceitei, eu estou firme. Hoje o que eu tenho, eu sempre digo isso para quem eu tenho oportunidade. Hoje eu não sei como e de que forma eu tenho o que eu tenho, né? Eu só sei que é Deus. Se você me perguntar diferente, eu não sei, não vou responder. Mas é Deus. Porque, humanamente falando, eu estou falando de bens materiais, mas é por quê? Porque eu não sou digno, mas Deus me abençoa. Quando ele diz ali para casa, olha, faz um pedido aí, eu quero te agraciar, eu quero estar contigo, né? Confia em mim, entendeu? Ele não quis assumir um compromisso. E quantas pessoas hoje não querem assumir um compromisso com Deus porque já tem outras intenções no coração? Na verdade, a gente perde as bênçãos, né, irmão José? Quando nós deixamos de confiar para confiar na nossa própria força. Segundo Reis, capítulo 16, verso 7, diz assim, enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, que era o rei da Síria, né? E disse o seguinte, eu sou teu servo, eu sou teu filho. Agora eu pergunto, nós somos servos de quem? Não somos servos de Deus? Não somos filhos de Deus? Né? Então, se somos filhos de Deus, nós precisamos receber as bênçãos de quem? De Deus. Às vezes deixamos de receber a bênção do nosso Pai, a bênção do nosso Deus, porque queremos receber bênçãos de outros terceiros que não vão nos ajudar, que não são aqueles que estão olhando com carinho, que nos amam, que querem o nosso bem, né? Que não foi o caso aqui. O rei da Síria, posteriormente, devastou Judá. Né? Nós temos participações aí no Facebook, também no YouTube. Leonardo, fala com nós aí. Nosso tempo está voando, né, irmão José? Já 10h20. Tá. Quando é bom, voa o tempo. É verdade. Vamos lá. Vamos lá. A Tainá vai ler as participações aqui pelo YouTube. Pelo YouTube, Vanessa Koenig. Acas tentou se aliar ao inimigo, ao invés de confiar e se apegar a Deus. Elusa Lopes. É realmente a entrega e a confiança. Andam de mãos dadas, com a tranquilidade e segurança. Aqui pelo Facebook estará aparecendo na tela também, para aqueles que quiserem ler, e eu estarei lendo aqui. Moisés Terraciano. O perigo vem além do norte, de todos os lados. Quando não confiamos em Deus, e foi isso que aconteceu com Acas. E nos dias de hoje passamos por isso. Confiança é fundamental. A Kátia Fernandes. Confiança em Deus. Nos dá segurança de prosseguir. Patrícia Motim. Precisamos saber em quem confiar. Somos do governo de Deus. Ele está pronto para nos auxiliar. E ele espera que tomemos a decisão ao seu lado. Patrícia, Deus quer nos ouvir. Ele quer que se coloquem os diante dele. Deus queria ouvir Acas, mas ele não queria ouvir. Acas achou mais fácil fazer o suborno. Moisés Terraciano. Acas deu uma resposta piedosa. Se fez de coitadinho. Quem sou eu para pedir algo? Mas Deus estava oportunizando a ele uma ajuda. Mas o contexto era Deus dizendo, confia em mim. Kátia Fernandes. Deus vai em busca de Acas e ele o rejeita. E o último comentário, Michele Caetano. Acas rejeitou fazer parte do plano de salvação de Deus. Muito bem, meus queridos. Estivemos aí com alguns comentários que estiveram conosco. O irmão José falou aqui que, mesmo que Acas rejeitou a oferta de Deus, né, do sinal que ele queria oferecer, dizendo que ele poderia ficar tranquilo, ele não estava tranquilo, ele estava agitado, ele queria resolver logo, ele fez do jeito que ele achava melhor. E a gente tem inúmeros casos da Bíblia de pessoas que quiseram fazer da sua própria conta e, infelizmente, pagaram um preço muito caro por isso. Por quê? Não porque Deus disse que eles se estrepariam, né? Não é isso. Mas é porque eles rejeitaram a bênção que Deus já tinha pronto para eles. A mesma coisa acontece conosco hoje. Só que aqui nessa história nós percebemos, irmão José,
que mesmo ele tendo rejeitado o sinal de Deus, Deus mandou um sinal mesmo assim. E o sinal era o seu filho, né? Não era para o tempo dele, mas era para o tempo futuro, que era Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E eu poderia usar o verbo, poderia até usar o verbo que não aparece, que o verbo sempre aparece junto. Então, Deus é conosco. É conosco. Se Deus é conosco, precisamos temer alguma coisa, irmão José? Não, não. De forma nenhuma. Porque, assim, ó, o que acontece, irmão? Hoje em dia, voltando um pouquinho sobre o meu comentário, assim, de que nós temos esses sinais. Eles estão aí. O maior sinal foi Jesus morrer na cruz, né? Quantos sinais, quantos milagres, quantas maravilhas. Às vezes a gente comenta aqui em casa, né? A gente conversando, a gente fala, poxa, como que as pessoas naquela época, quando saíram do Egito, viram aqueles milagres? Era a coluna de fogo, a nuvem, eram as cordonices, era o maná, eram tantos milagres de Deus. E por que as pessoas se corromperam? Por que as pessoas foram ali a querer servir outros deuses? Da mesma forma hoje, quantos milagres? A Bíblia está nos falando, Apocalipse está nos mostrando como que vai ser, de que forma, tempo. Não existe profetada na Bíblia. A Bíblia está escrita e está acontecendo hoje. E por que as pessoas estão rejeitando esse sinal? Por que as pessoas estão buscando outras fontes de adoração, de confiança? Porque Deus não é Deus dela, né? Porque aqui, nosso tempo está passando muito rápido, mas aqui na terça-feira fala algo muito interessante, que Isaías destacou que quando Acás se recusou a provar a Deus, aparentemente, para evitar que Deus se fadigasse, né? Mas ele fadigou Deus, entende? Ele, na verdade, deixou Deus triste. E aí tem o trocadilho que depois o profeta, num primeiro texto, o profeta diz assim, ó, o nosso Deus, resumindo aqui o texto, depois ele vai dizer o meu Deus. Por quê? Porque ele já havia entendido que não era o Deus de Acás. Acás tinha rejeitado a Deus. Quantos têm rejeitado a Deus? Quantos têm hoje, no dia de hoje, colocado outros suportes em sua vida e não colocado a Deus? Isso é bem forte. Irmão José, nós estamos chegando ao final da nossa lição. Mal começamos e ela muito já rápido. Temos que alongar esse negócio aí. É verdade. Meus queridos, eu queria fazer um incentivo para você. Estude o livro de Isaías. Leia o livro de Isaías. Procure, você pode colocar no YouTube ali. Eu posso passar para vocês depois no link da igreja aqui. Os comentários de lições que são muito interessantes sobre alguns versos que às vezes nós não temos muita clareza e existem explicações muito didáticas ali, né? Aqui tem um comentário dizendo, vamos iniciar mais cedo. Exatamente, podemos começar mais cedo semana que vem, né? Um pouquinho mais cedo, a gente tem mais tempo para debater esse estudo tão interessante. Eu vou encerrar aqui os comentários da lição, que nós temos aí 3 minutos para começarmos o culto, fazendo um fechamento do capítulo 7, dizendo o seguinte: eu gostaria de aplicar na história de alguém que presenciou tudo isso, que presenciou as atitudes de Acás, que presenciou as atitudes de Isaías, né? A vontade de Deus sendo colocada através de Isaías para o rei Acás, e a rejeição de Acás pelo sinal. Mas tem um personagem que nós vamos estudar mais para frente, mas eu gostaria de encerrar com a história dele, que foi Ezequias. Ezequias foi filho de Acás. Ezequias, desde pequeno, ele presenciou, né, as atitudes do pai, que inclusive sacrificou os próprios filhos aos ídolos, né? Ele se corrompeu tão grande que quando ele foi fazer a oferta para se unir com a Síria, ele tirou das reservas de ouro do templo, das reservas do ouro do rei, né, e deu para um povo pagão. Ele, no templo, ele colocou postes ídolos para adoração, para idolatria. Ele fez o que era mal diante do Senhor. Mas Ezequias, que era filho de Acás, ele observava tudo isso. E nós vamos encontrar lá no livro de Reis, capítulo 8, capítulo 20, verso 8 e 9, uma narrativa falando sobre quando Ezequias assumiu, né, o trono de Judá. E o que ele fez? Ele ficou doente. E quando ele ficou doente, ele fez exatamente o que o pai não fez. Ele fez uma oração. E nessa oração de confiança, de entrega, de fé a Deus, ele pediu: Senhor, não tira a minha vida. Por favor,
tem misericórdia de mim. E o rei teve a sua oração atendida. Sabe por quê? Porque Deus, ele é conosco. Emanuel, Deus é conosco. O sinal do céu que o seu pai tinha rejeitado, ele foi aceito por Ezequias. Assim como é conosco hoje. Deus dá o sinal que é Cristo Jesus para todos nós. E vão existir aqueles que vão aceitar o sinal e aqueles que vão rejeitar o sinal. E lá em 2 Reis, capítulo 20, verso 8, diz o seguinte: Ezequias disse a Isaías, ainda era o mesmo profeta, olha só, o profeta em Acás e o profeta em Ezequias. E Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal que Deus me curará ao terceiro dia em que subirei à casa do Senhor? Ele estava reclamando o sinal, eu estou reivindicando, eu quero Emanuel, eu quero Deus comigo. E a resposta vem no verso 9. Respondeu Isaías: ser-te-á isto a parte do Senhor como um sinal de que se cumprirá a sua palavra, e que Deus dá para você o sinal dizendo: se vai se adiantar o sol em 10 graus. Fez um pedido. Qual foi o pedido? Eu quero que o sol retroceda, né? Eu quero que retroceda. E Deus fez retroceder o sol. Aqueles que pedem a promessa, eles ganham. Aqueles que reivindicam, eles recebem. Então eu digo para você, querido irmão, pedi, e dar-se-vos-á. E Deus tem prazer em aqueles que pedem, porque aqueles que pedem confiam e se entregaram ao Senhor. Irmão José, muito obrigado pela sua participação. Kleber, Leonardo, Tainá e todos aqueles que participaram pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Zoom. Foi um prazer ter a companhia de vocês e fica o desafio. Próximo sábado, estaremos nos encontrando aqui para falarmos sobre o capítulo 8. Vamos orar? Amém. Querido Forte Deus, abraço. muito obrigado pelo teu cuidado e teu amor. Te louvamos por tudo e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, fiquem com Deus.